dia a dia, a gente mudando um pouquinho essa cabeça, a gente pode contribuir para que nossos filhos, netos, bisnetos tenham um planeta muito, muito melhor e mais saudável. Então vamos lá, nós vamos começar a Semana do Meio Ambiente, como a gente começa todas as semanas, e eu vou declamar para vocês de memória, porque eu esqueci de trazer o papel com a poesia escrita, um poema de Olavo Bilac chamado O Rio. E prestem atenção, é muito bonito e ele conta, na verdade, a história de um rio, tá? É um poema que eu aprendi quando eu era pequena, porque sempre nas festas de escola era eu que declamava. E eu até hoje acho que ainda tenho ele de memória todinho. Se eu falhar, vocês me desculpem, tá? Então vamos lá. O Rio, de Olavo Bilac. Da mata no seio umbroso, no verde seio da terra, nasce o rio, que generoso é a providência da terra. Nasce humilde e pequenino, foge ao sol abrasador, e é um fio d'água tão fino que desliza sem rumor. Entre as pedras se insinua, ganha corpo, abre caminho, já canta, já tumultua, num alegre borborinho. Agora, ao sol que o prateia, todo se entrega a sorrir. Avança as rochas, ladeia, some e se torna a surgir. Recebe outras águas, cresce, golga as encostas de uma a uma, engrossa as águas e cresce, golga os penegos de espuma. Agora indômito e ousado, transpõe furnas e grutões, cresce entre abismos despenhados, em saltos e cachoeirões. E corre, galopa cheio, na força de vaga em vaga. Chega ao vale, alaga o seio, cava a terra, o campo alarga. Expande-se, abrangente, por 100 léguas a cantar, até que cai finalmente no seio vasto do mar. Mas na triunfal majestade de sua alma generosa, quanto amor, quanta bondade da sua alma maravilhosa. Em cada passo que dava, o nobre rio feliz, mais uma árvore criava, dando vida a uma raiz. E um nobre exemplo sadio em suas águas se encerra. Devemos ser como o rio que é a providência da terra. Bendito aquele que é nobre e desconhece o rancor, em vez de servir a morte, ama a vida e serve o amor. Ana! Nossa, você sabe que eu tinha escutado esse poema há tempos e agora você me rememorou. Que esplendor. E ó, gente, a pessoa não leu mesmo, ela declamou. Eu até encontrei na internet e tal, coloquei do lado da Rita pra apoiar e não precisou. Maravilhosa. Eu errei 2 palavras, eu improvisei 2 palavras, sendo honesta contigo. O rio, lindíssimo. Você sabe, né, Rita, que se me perguntam a minha religião, eu falo que é a água. A sustentação da vida na terra, né? A água, ela não... Nossa, gente, ela só vai chover pros ricos, pros pobres não vai chover. Choveu mesmo. Quando falta água, realmente são os ricos que falta menos, né? Uhum. Porque nas periferias já se sabe que deu às 8 horas da noite e... Isso no Brasil, mas você vai falar de comunidades em outros lugares mais remotos do planeta, tipo África, tem muitas comunidades que não têm água. Água é vida, tá? Eu não digo que seja a minha religião, mas água é um elemento essencial. Sem água, ninguém vive. Diz que 80% do nosso corpo é água, tá? O mundo é água. Olhem para os oceanos, para os rios. Ninguém vive sem água. 75% do nosso corpo, 75% do planeta, né? Se por acaso há casos, tem essa porcentagem, né, de água. E daí, por que assim, a manutenção de vida na Terra, né? E daí, para mim, eu falo de meio ambiente, eu falo de manutenção de vida na Terra. Exatamente. E que, na verdade, depende dos alimentos, né? Uhum. Depende dos elementos, que é a água, né? Porque a gente não vive sem beber água. Ar. O ar, a gente não vive sem respirar. A gente não vive sem comer, que é o que a Terra dá. Uhum. E o fogo, a gente não vive sem o sol, né? Que Exatamente. É tudo ilumina, que é tudo da vida. A gente não vive sem o calor. Então, são desses 4 elementos, eu acabo elegendo a água, né? Pisciana que sou. Eu tenho uma coisa assim, que eu reparei, assim, eu preciso ter água no carro, vou viajar, tem que ter água, a água está acabando, eu tenho essa pilha com água porque ela é como uma terapeuta mesmo. Uhum. Mas é uma deusa, né? Mas tão generosa que a gente pode cuidar dela. Pode. A gente pode armazenar, a gente pode tratar as águas negras, separar das águas cinzas, enfim, tem um monte de técnicas que é a favor da vida para poder manter mesmo e
melhorar a vida na Terra por meio dela, né? Ana, estou vendo que hoje a gente vai falar bastante sobre água. Quais são, assim, atitudes, ações no dia a dia que nós, simples mortais aqui, podemos fazer para ajudar a preservar a água? E o que o poder público pode fazer? O que as escolas podem fazer? O que os meios de comunicação podem fazer? Como que a gente ajuda a minimizar os efeitos dessa população crescente e inconsciente? Acho que não é nem só a população, né? A população num geral, né, Rita? A população, e eu vou começar a falar dos maiores responsáveis, que são as indústrias, né? Quem consome mais água no planeta são as indústrias. O lixo que elas produzem, porque não existe logística reversa, você reciclar o lixo que você próprio consome para poder consumir menos energia e tal. Então, eu acho que eu vou começar nesse macro, que na vista do meu pontinho, hein? Que é só uma vista de ponto, né? É onde precisaria começar, né? As indústrias tomarem essa consciência e ter políticas públicas que ajudem elas a tomar consciência. Pode ser que seja multa. Políticas públicas e fiscalização para ter multa, porque sem dúvida, se você não tem uma consciência de que as empresas... Eu concordo, eu só acho que as empresas estão aqui para ganhar dinheiro. Só que ganhar dinheiro de uma forma sustentável, tá? Então, não é um vale-tudo. Se fosse um vale-tudo, não existiriam leis protegendo até os próprios indivíduos que trabalham na empresa, leis protegendo para que não haja uma competição desvairada e ilegal e abusiva, leis para que não haja uma série de coisas. Então, por que não leis mais fortes, que sejam realmente fiscalizadas, para que essas empresas também respeitem o meio ambiente? Exatamente, Rita. Então, eu começaria pelas empresas, sabe? Junto com o poder público, porque assim, Cotia, vamos aqui pensando no poder público, do nosso quintal, tem a reserva do Morro Grande, ela é a segunda floresta urbana segunda maior floresta urbana tropical do mundo. A primeira é a Floresta da Tijuca, a segunda é o Morro Grande. 2/3 da área de Cotia, aonde na década de 20 e 30 era da onde mandava água para São Paulo, sem parafernália nenhuma de motor e tal, e bombeamento, porque ela é mais alta que a Paulista. Então ela ia para a Paulista e da Paulista se distribuía para a população, né? Isso não deu conta, São Paulo foi crescendo e daí surgiu, né, as outras reservas, não, né? As outras represas, né? Guarapiranga e outras que agora o sistema São Lourenço. E daí o Alto Cotia continua sendo a melhor água que a Sabesp distribui na Grande São Paulo, é o Alto Cotia. Ainda é a melhor água. O Baixo Cotia é a pior água que a Sabesp distribui. Ou seja, só dela passar por Cotia, ela já polui ela. Por quê? Porque Cotia tem um saneamento horroroso, né? Assim, a porcentagem de saneamento... segundo eu ouvi, os últimos dados que eu ouvi, é que toda a cidade de Cotia, todo o município de Cotia, não tem nem 15% de coleta de esgoto. Esse é o número que eu também fiquei sabendo. E daí é isso, joga no manancial, joga na água. Só que o que acontece? A água não dá voto, né, Rita? Pois é, esse aqui é um problema, porque o que está debaixo da terra, ou o que não se vê aparentemente, os políticos têm os seus interesses, a maioria deles, não vou dizer todos, mas a grande maioria deles, muito claros, e esses têm que ser, digamos, para eles, privilegiados em relação a fazer uma infraestrutura que dê para tratar. A gente sabe que mesmo o esgoto pode ser tratado e voltar a ser água.
Tá? Para ser potável é bem mais complicado, mas água para rega... Exatamente. Né? Por que as casas não são todas construídas com cisternas, com aproveitamento da água da chuva? Não é muito complicado, você Política economizaria pública. muito água. Você pode regar o jardim, você pode usar para as privadas, para descarga. Totalmente, Você pode então. usar para uma série de coisas. Daí vamos voltar lá no nosso quintal, a prefeitura. Como que a prefeitura poderia começar a mudar isso? Primeiro, por cisterna, né, nas escolas municipais. Sim. Ter oficinas sobre água, como fazer cisterna, porque isso, na verdade, é economia. A periferia tem pressa, eu não coloco o boleto na periferia. Só que tem que entregar, né? Quem tem que entregar? O governo, por exemplo, nos próprios repartições públicas não se recicla. Mas o que reciclagem tem a ver com água? Tem a ver com você poder separar o resíduo e isso deixa os aterros menos saturados e não vai o lixo para o bueiro. Né, o resíduo para um bueiro que daí vai poluir mar e daí vai, enfim, daí esse bueiro alaga, daí traz doença. Eu adoro um número, que isso é uma estatística mesmo, cada R$1 investido em saneamento são R$4 economizados na saúde. É impressionante. Só que não dá voto, o posto de saúde dá voto. O saneamento que chega antes, que está embaixo da terra... Porque a educação, desde a creche, educação básica, tá? Até a educação de nível médio e tudo mais, não ensina isso, não mostra. As crianças aprendem e apreendem e guardam e levam para a vida o que elas aprendem nesse momento. Não existem ações... Sim, existe alguém, eu não vou dizer que não existe nada. Temos que preservar as árvores, então a arvrinha a gente tem que plantar. Sim, eu acho tudo isso ótimo, mas tem que ir além. Tem que ter programas de motivação, tem que ter visitas a lugares que estejam bem e a lugares que estejam mal a própria comunidade, né? Na sua própria comunidade, o córrego da sua própria comunidade. Aprender o que custa, sabe? Tipo, não jogar uma garrafa PET, um resto de sanduíche do lado da cachoeira, gente. Quando você, sabe, tipo, levar essas pessoas para a cachoeira num dia que a cachoeira esteja limpa e levar num dia que a cachoeira esteja toda suja e dizer: que prazer você tem de vir nesse lugar aqui. Você não aproveita, os seus amigos não aproveitam e o mundo padece disso. A gente tem um caso clássico aqui, né, no próprio Morro Grande, que é uma joia, né? Eu sou uma guardiã daquela floresta que vai até, na verdade, no corredor ecológico, que ela pode ir até... ali a base da Serra do Mar, em Juquitiba, como também para os parques do Butantã, né? Um corredor ecológico só, sendo se ele fosse fomentado e tal. Mas se você olha ali no Google Earth, você vai ver realmente a potência do verde que é o Morro Grande. Tem ali a Cachoeira da Graça. O movimento Vivo Morro Grande tirou em 2 cantações das águas, porque a gente gosta de unir a gente, né, movimento e os moradores da época lá, unir cultura à consciência ambiental, né? Porque a cultura ela é capaz de mudar a sua forma de ver as coisas. E é isso que a gente precisa olhando para o meio ambiente. A crise climática não é só o aquecimento global. O aquecimento global é uma questão, mas é o esfriamento global também, né? Claro. Olha o que a gente está passando. Essa descompensação, esse clima é por quê? Por causa de uma crise climática. Porque desmata e não tem compensação. Daí falar, o que a árvore tem a ver com isso? Quem planta árvore, planta água. Desmatamento é quase irreversível. E isso é uma coisa que me preocupa profundamente. Não digo que é irreversível porque com os anos, se você extingue a população, porque eu acho também um pouco de prepotência nossa de falar assim, não, vamos salvar o planeta. O planeta se salva há 13 bilhões de anos, ele se vira. Os dinossauros viveram 200 milhões de anos. A gente está a 100 mil como Homo sapiens. Uhum. Está a 100 mil, dizendo 200 milhões de anos e foram simplesmente exterminados. Isso pode acontecer um saculejo, uma pandemia mais fortinha, né? Isso é uma pandemia de varíola, talvez? A pandemia mais fortinha, você pega e extermina a raça humana. Daí o planeta se regenera rapidamente. Nas calçadas vai crescer árvore porque a natureza é abundante. Só que o humano, que virou ter humano, não ser humano, ele coloca a grana e o interesse da família, da propriedade, do umbigo dele, acima do coletivo. Isso é muito bonito, Ana.
o ter humano e não o ser humano. Tô repetindo aqui para gravar mesmo, porque eu acho que a gente tem que repensar muito o nosso modo de vida, o nosso estilo. Você, mais que eu, a gente tem uma vida mais pro simples. A gente não tem aquela vida de ostentação, nem aquela vida de ter mil coisas. Minha ostentação é ter nascente. Essa é a minha grande ostentação. Eu tenho nascente. Não, isso é maravilhoso. Isso dá pra ostentar muito. Nossa. E ninguém tem, né, Ana? Não adianta, porque... Ali é uma vertente, né? É uma vertente, tá? É uma vertente. Que vai depois virar um riozinho? Depois ele, na verdade, vai pra Cachoeira da Graça, né? Ele é um lago que tem ali tá represado do lado da Represa da Graça. E depois ele vira ele, na verdade, ele acaba sendo encanado e vai dar na cachoeira. Mas ali veio há muitos e muitos anos atrás, tipo, eu não era mãe ainda, estava conversando com um consultor econômico da Sabesp. Eu sou amiga da filha dele, a gente estava, na época ele era consultor econômico da Sabesp, um homem da política estrutural, econômica e tal, ele é um economista. E a gente já tinha bebido um pouco, dele tomado uns uísque a mais. Aí solta um pouquinho mais. Daí solta mais, né? Daí eu falei pra eles, puxa, eu fui pra Itaúnas, que é uma cidade ali no Espírito Santo, quase divisa com a Bahia. Eu sempre fui lá, já fui algumas vezes. E dessa vez eu não pude entrar nas lagoas, porque tinham coliformes fecais. Daí ele falou, ligeiramente embriagado, coliforme fecal já em tudo. A situação da água é muito pior do que vocês podem imaginar. Isso faz 20 anos. Que triste. E foi daí, para mim, que me veio essa consciência de preciso garantir a nascente. E eu realizei esse sonho, assim, e que preservo muito, e virei uma guardiã mesmo desse corredor que é super importante até para o clima de São Paulo, para a biodiversidade. Agora, sim, e eu sempre fico pensando na periferia, né, Rita? A gente com Mulheração tem essas ações que a gente foi bastante nas favelas aqui da região. Inclusive, você vê assim, a favela dentro da favela. Sim. Na favela, dentro da favela, aonde que são? São as palafitas em cima dos córregos. Não tem banheiro, Rita. As casas não tem banheiro. E daí vê onde que joga? No córrego, no rio. No córrego. Rio Cotia, querida. Então, dentro dessa busca assim, de uma melhor qualidade de vida, de novo, não vou pôr o boleto na periferia, mas isso ser tratado, né, antes. O João Dória, mas ele tem essa coisa séptica que ele né? Eu gosto de olhar o que cada um dos políticos fazem sem falar isso, sou oposição, não, eu sou de esquerda, eu sou de direita, mas usando um filtro de bom senso. Claro. Ele tá cuidando dos afluentes antes deles desaguarem no Pinheiros. Então, o Rio Pinheiros ele está mais limpo verdadeiramente. Então, isso é uma ação concreta que o governo do estado está fazendo. Ele está limpando antes de chegar, o que é super inteligente. Muito mesmo. Meu namorado mora ali na Cidade Jardim, pertíssimo do rio. E realmente, o cheiro melhorou. Até o cheiro melhorou. Então, assim, é possível assim, regenerar. Agora, como a gente chegou num ponto em que só sustentar, né, e isso tem a ver com sustentabilidade, vamos sustentar como está. Né, devolver o que eu tirei. Só essa sustentabilidade não vai mais funcionar. Agora, o negócio é regenerar. Eu tirei um tanto, eu vou pôr mais do que eu tirei. Né? Então, é sair da zona de conforto? Sim, é sair da zona de conforto, mas pode ser divertido. E incorporar isso como um hábito. Daí teria que ser, né, isso daí, como na pergunta lá inicial. A mídia, por exemplo, poderia fazer... Eu tenho um case com os meus filhos que eles racham o bico, os caras ficam no game, né? Tudo adolescente fica no game, né? Eu falei, gente, por que não tem aí no meio do seu game, que ali, as metralhadoras e tal, uma necessidade deles terem água? Porque eles fazem todo aquele exercício... Que ótimo! Nossa, que interessante! Todo aquele exercício, pega, corre, mata um monte de gente no game e não toma água, né? Putz, eu podia ter um prêmio da cisterna, né? O cara demora tanto tempo, constrói uma cisterna. Não, virou case, né? Para os meninos. Não, minha mãe que quer o jogo da cisterninha. Mas tem que ter... tipo, mas isso é uma mudança de paradigma. Tirando um pouco da gozação, você pode criar isso, inclusive começando com crianças menores, tá? Você tem educadores, pedagogos, criadores que são super capazes de fazer disso
jogos interessantes. Gamificar a água, né? Vamos gamificar a água. A água, tá? Então, vamos usar toda a tecnologia que a gente tem. Se nós usarmos a tecnologia em prol dessas coisas, vai ser um negócio que vai funcionar muito bem. Exatamente. Ter na novela... As pessoas nem lembram. Então, tem tanto merchandising na novela. Você vai falar, por que não tem um negócio de preservar a água? No Pantanal, não tá passando Pantanal agora? Cadê os lixinhos do Pantanal? Olha, a gente tá nesse Nossa, paraíso. que genial! Olha isso aqui, daí tem lá a mocinha, o mocinho, fazendo uma ação ambiental sem ser doutrinação mesmo, né? Mas como uma atitude incorporada nos roteiros, sabe? De televisão, de propaganda. É uma rotina incorporada mesmo que, gente... Vou escrever pra Globo e pro SBT, tá? Boa. Vou escrever. Boa. Porque quanto que a gente vai falar? Porque o seguinte, bateu na bunda a crise climática. Já está faltando comida. A segurança alimentar, 30% do Brasil tem insegurança alimentar. Piorou com a pandemia. Você quer dizer só 30%? 30%. 30%. Insegurança alimentar de não saber o que vai comer amanhã, né? Assim, esse lugar de não ter segurança alimentar. 70% da nossa população não sabe o que vai comer amanhã, Ana? Não, o contrário. 30% não sabe o que vai comer amanhã. 30%, tá. Não sabe o que vai comer amanhã. Eu me informo bastante num programa que tem da Cláudia Visoni, que ela é codeputada estadual pela bancada ativista, e ela tem um programa toda quinta-feira, 19 às 19h30, mais ou menos. Ela é jornalista, então ela é uma leitora voraz de meio ambiente. E ela faz a gentileza, o serviço de resumir as notícias ambientais do Brasil e do mundo e coloca em 25 minutos. Nossa. Super interessante. Se chama Semana da Terra, toda quinta-feira. Então, tanto Cláudia Visoni, tanto no Facebook dela, no YouTube, também tem o podcast. Eu vou procurar. No Spotify. Gente, procurem. Quem tiver interessada nesse tema, procure Cláudia Visoni. Facebook, Semana YouTube, da Terra e Spotify. O Spotify tem todos os episódios ali da Semana da Terra, tá em, sei lá, 60 e tantas Semanas da Terra, já que ela está fazendo esse serviço mesmo para a população. E daí, qual que é a preocupação? Vamos voltar lá na periferia. Que vai faltar comida. Porque o que acontece? A maioria, monocultura, vai faltar comida. Não, gente, a maioria dos alimentos que chegam pra gente, número 1, são de agricultura familiar, que usam a Monsanto, que usam fertilizante e tal, a gente pode fazer diferente. Mas só pensando em segurança alimentar, pelo menos está comendo, né? A maior parte da monocultura no nosso país, ela vai para fazer ração para alimentar porco europeu. Para alimentar bichos em outros países. Ela não volta pra gente. Você acha que a gente come soja esse tanto? Aliás, eu faço essa provocação. Além de miso-shiro e shoyu, que comida boa tem com soja, mano? Puta, hambúrguer de soja, aquela coisa, para uma ração. Minha avó ia ficar muito desconfiada dessa comida. Então, sabe? Daí a gente vai para sistemas agroflorestais, começar a ver o que é, porque daí a gente fica comendo a comida europeia. O brócolis, a acelga, e a gente fica correndo atrás, dentro do nosso clima, para fazer a comida que os europeus comem. Mas, por exemplo, tem fungos, a Exalc está fazendo um super... pesquisa sobre isso, são que e muito da fonte deles são os próprios indígenas que comem fungos da floresta da Mata Atlântica, por exemplo. Então Bom, é uma delícia o shiitake, não é? Pois é isso que eu ia dizer. Na verdade, a gente come também. Então, como você faz para poder ter alimento com a floresta em pé? Tem as punks, né, que são plantas alimentícias não convencionais. Exatamente. Plantas alimentícias não convencionais. A capuchinha, serralha. Então, a gente tem outras coisas. Ora pronobis. Dentro da floresta... e dentro da mata que você pode deixar a mata em pé, ou mesmo as frutas, banana, como você faz para criar sistemas agroflorestais, deixando a floresta em pé e também alimentando, tendo abundância. Eu não tenho, mas meu vizinho tem, e fazer essas redes. Então, isso tem a ver com a água, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com esse lugar de devolução, né? Porque diz que a gente teve uma evolução com o planeta. Daí, depois da Revolução Industrial, a gente passou a ter uma involução com o planeta. E agora a gente precisa fazer a devolução. Para o quê? Para a gente garantir a sustentação da vida humana na Terra. Porque, como eu já disse, o planeta se vira.
O planeta se vira, ele põe uma pandemia, ele dá uma sacudida, ele dá uns terremotozinhos. Você sabe que eu tenho uma amiga, isso que você está falando para mim, cala muito fundo. Eu acredito, eu concordo, eu entendo isso, eu absorvo isso. Eu tenho uma amiga que é totalmente o contrário. É uma pessoa muito querida, mas ela é assim, ela acha que o mundo vai mudar. Ou, por exemplo, assim, ela acha que a gente não adianta lutar contra pandemias ou epidemias, porque acaba uma, vem a outra, tá? Que o mundo está sempre assim e tudo mais. Outra coisa que ela acha, que se extinguirem algumas espécies, que isso vem acontecendo no planeta há milhões de anos, não é milhares, é milhões de anos, tá? Sim. Então, que é natural que algumas espécies sejam extintas. Inclusive a humana. Inclusive a humana. Ela diz assim, não, se acabar a comida, se acabar a alface, não sei o quê, vão criar em laboratório uma outra comida que até não engorda, que é mais gostosa, toda tem gosto de chocolate, etc e tal. Então, ela acredita na ciência, que nada disso é problema, tá? Então, ela vai viver num mundo de plástico. Tá? Talvez se ela for para a Índia agora com 52 graus, ela sinta que existe realmente um problema no planeta. Sabe? Então, assim, tipo, eu fico... E ela fala assim, não, eu não me preocupo. Também ela tem alguma idade, então ela vai morrer antes de ter que comer plástico e tudo mais, tá? Aliás, todos nós vamos morrer, de certa forma, antes de comer plástico. Mas é uma coisa que me preocupa. Existem outras pessoas pensando isso e o pior, existem pessoas que não pensam. Absolutamente não. Que não tem essa consciência. Do sistema mesmo. Eu gosto daquela história, né, do homem velho plantando tamareiras, né? Sim, você planta para o seu neto ou bisneto. Exatamente. Mas por que você está plantando tâmaras se você não vai colher tâmaras? Alguém vai colher as tâmaras. Se pensassem como você, ninguém comeria tâmaras. Exatamente. Então, que é, de novo, esse sair do ego e ir pro eco, né? Então, se eu vou fazer alguma coisa... e é só bom para mim, mas não é bom para o planeta, não é bom para o meu neto que vai nascer, não é bom para o próprio meio ambiente, eu vou fazer mesmo assim, né? Então, esse imediatismo, exatamente, sem pensar nas consequências. Exatamente. Eu quero os pêssegos da Romênia. Tá bom, você vai pagar pelos pêssegos da Romênia. Mas olha, o rolê que esse pêssego faz para chegar aqui bom. Não só isso. Em Santa Catarina, existem cidades que plantam maçã e é uma maravilha. Tem até maçãs grandes, mas a maior parte são aquelas maçãs pequenas que você compra o saquinho com meia dúzia. Turma da Mônica. Que até é bom, Turma da Mônica, tem outros daí. Mas é até gostoso, porque às vezes você comer uma maçã grande inteira, você não tem vontade. Então, aquela pequenininha, você come o quanto você quiser. Mas não, a gente traz a maçã da Argentina, a maçã do Chile, porque a maçã, quando a gente precisa mais, não que Santa Catarina não produza as grandes também, mas é muito mais caro produzir as grandes. E muito mais agrotóxico, e muito mais trato com a terra para você poder ter... O trato com a terra existe uma outra coisa, que já existem empresas tentando em relação a fertilizantes. O fertilizante que se usa 90% no Brasil, tá? É o fertilizante químico, tá? É o NPK. Tá? Que a maior parte desses insumos são importados e você mistura só aqui no Brasil. Mas existe um organomineral, que é uma parte orgânico e uma parte do importado, e existe o orgânico inteiro, tá? E eu vi várias empresas de produção de adubo orgânico, de fertilizante orgânico, que provaram, você arranca a planta, você vê as raízes com o orgânico muito maiores, muito mais fortes. Exatamente. Do que com o outro. Você tem dois campos. O pessoal de agricultura faz muito isso. Você arranca assim a planta e nossa, a raiz é muito maior do que ela. E a outra não. Assim, aparentemente por fora estão iguais. Mas quando você arranca, você vê a diferença. Olha que bonito isso. Tá? Então isso é muito interessante. Por que não se investe mais nessa tecnologia? Tá? Eu tenho, por exemplo, minhocário em casa. Muito mais barata, pô. Minhocário, gente, quando eu não tô em casa, assim, e jogo uma casca de banana, uma casca de alguma coisa, um resto de uma fruta que não tá boa, enfim, que eu jogo pra ir pro aterro, eu falo, ai, minhas minhocas. Eu tenho uns bichinhos em casa, essas minhas minhocas, desde 2009. História interessante, Rita, porque tava lá em 2009 e a Nicole Reuntberg, querida amiga, que também filha do Michel ali da Floresta dos Unicórnios, também na região. A gente tinha algumas práticas juntas, assim, né, ligadas a rezo, a parte de espiritualidade. E daí ela falou assim, Ana,
eu vou começar um curso de ecoformação, né, como gestora. Você não quer fotografar o curso para mim e você ganha o curso? Eu falei, ai, não sei, tô com os meus filhos pequenos, uma vez, sábado e domingo, uma vez por mês. E, sabe, na época eu trabalhava em TV, né? Trabalho com TV, trabalho com moda. Não tem muito a ver comigo, eu já reciclo o meu lixo. E se chamava ecoformação. E acabei aceitando e isso mudou tudo, Rita. Mudou tudo mesmo, assim, passei uma ponte, nem olhei para trás, que nem ter filho, você passa uma ponte, queima, daí passei a outra ponte, que foi a dos cuidados com o meio ambiente. Que daí você fala assim, é só a parte da reciclagem. A reciclagem é uma boa parte. Uhum. Mas, por exemplo, você separar o seu resíduo, ainda mais quem tem um jardinzinho, alguma coisa assim, tem um minhocário que se faz mesmo e que se compra, que são as caixas, que isso dá para pôr em apartamento. Mas se você tem um jardinzinho, a sua folha seca, por favor, não é lixo, sua folha seca é adubo. Então, você coloca ali, tem umas regras, né, de não colocar comida animal, pensando até na permacultura, animal chama animal, então pode vir rato, pode vir esses bichos que saem dos esgotos, que a gente não quer ver. Mas se você pôr só cascas, basicamente casca de fruta, de verdura, sal pouco, enfim, e tampar com essa folha seca, você tem ali É uma composteira. É uma composteira que você tem um adubo natural. Quando você extrai no minhocário mesmo, você tem o churume, você abre uma torneirinha, você é aquele líquido negro que na terra ele na terra ele fertiliza e na folha ele defende. E você mesmo que produziu. Então, tem uma coisa da autonomia que é muito prazerosa. E sim, eu ainda penso outra coisa. Em qualquer apartamento, tá? Um terracinho, você põe um vasinho e você produz as suas alfaces. Ou a sua salsinha, a sua cebolinha. Gente, que delícia. Seus remédios, suas medicinas. Exatamente. Quanta coisa que você pode plantar que faz bem pra você. Alecrim. Eu tenho um monte de alecrim em casa, tá? Alecrim e alecrim dá em qualquer vasinho. Pra mim não dá. E alecrim... Como não dá? Não dá, Rita, não sei. Alecrim e ora pro nobis, não rola Eu tenho comigo. em casa alecrim e ora pro nobis. Pois é, manjericão também você tem? Manjericão eu também tenho bastante. Hortelã eu tenho bastante. Hortelã eu também tenho. Menta também me adora. Tabaco, né? Sou tabaqueira. Eu não preciso plantar. Tudo bem. Eu não preciso plantar tabaco. O tabaco ele vai surgindo. Eu tenho o privilégio de morar numa casa, tá? O que nem todo mundo tem, né? Cada dia que nós estamos mais até do ponto de vista de direito, eu tive até aula ontem, estão criando no Código Civil o direito de laje. Ou seja, você construir um em cima da laje do outro com propriedades separadas, tá? É uma coisa assim, impensável. Chama direito de laje, tá? Desde 2017 tem uma lei que regulamenta o direito de laje. Aí eu falei pro professor... Regulamento do tipo, é um documento separado? É uma matrícula separada? É uma matrícula que você pode fazer na mesma matrícula do imóvel base, tá? Tem algumas regras, tudo, mas é surrealista, porque a legislação fala que tem que ser obedecendo a lei, etc. Gente, quando você vê sabe, aquelas comunidades em que é uma casa em cima da outra, imagina que aquilo tem recuo, tem projeto arquitetônico, tem não sei o quê. Eu falei pro professor ontem, eu falei, professor, isso aqui é um exercício de imaginação, porque isso não existe, isso nunca vai conseguir ser implantado. Ou então vai demorar muitas gerações. Puxadinho minha vida. Puxadinho minha vida, exatamente, tá? Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo essas coisas. Eu tento fazer a minha parte. Agora, você falou assim de resíduos, de reciclagem. Uma coisa que eu não me conformo é com quando você compra qualquer a maioria das coisas, o que tem de embalagem. É uma confusão mesmo. Ana, me diga uma coisa. Eu procuro atualmente comprar coisas que não têm excesso de embalagem. Quando eu tenho opção. Quando eu não tenho opção, não tem jeito. Ou pôr no papel, né? Você pega... A embalagem é papel. Mas mesmo assim, embalagem em papel, você pega um tubo de pasta de dente e ele vem numa caixa de papel. Você pode me dizer por quê? Gente, comecem a escrever para os fabricantes e perguntem por que tem isso. Eu acho que tem uma coisa a ver com lacre, com higiene, de todo mundo pegar na sua pasta de dente. Não, mas você põe um lacrinho na tampa, como muito medicamento vem com lacrinho na tampa. Na tampa não, no lugar onde sai, no biquinho onde sai. Ou, de novo, essas empresas tomarem de volta esse resíduo todo.
Você já poder deixar no próprio caixa do supermercado Teve uma época caixa que um que você supermercado fez isso, tá? E teve tão pouca adesão que eles descontinuaram a iniciativa, tá? Porque não tinha jeito. Isso é uma outra coisa, levar a caixa, né? A sua sacola para o supermercado. É. Porque daí lá, quando essa chacota que eu achei que eu era uma pessoa que cuidava da sustentabilidade, reciclando o meu lixo, daí eu vi que é um monte de coisa. É a água, é o plantio, é o que você come, é aproveitar os seus talos. Desperdício é outra coisa que as pessoas às vezes esquecem, mas tem a ver com ecologia, tem a ver com o meio ambiente, vida, é um tá? monte de coisa. Porque você está usando, não é assim, se eu não comer, não vou conseguir dar aquele resto para o pobre. Não, você não vai. Mas existe toda uma dinâmica universal de que quando você abusa de bens, você está tirando de outro. Exatamente. De uma forma ou de Bem outra. colocado, Rita. Tá? Exatamente. Você está tirando de outro. Então, você abusa, você precisa ter 50 pares de meia. Porque um de cada cor, e um de cada tom, e um de cada desenho. Tudo bem, você pode dizer, não estou tirando do outro, porque ele não teria. Você está tirando do outro também. Tá? Porque não é uma definição justa. Sou socialista? Talvez, mas eu acho que eu sou mais humana. Daí tem essa pauta, né? E consciente. Que tomaram de assalto a família, a sustentabilidade, a bandeira. e quem é mais sustentável, quem cuida da cultura é esquerdopata. Esquerdopata é ótimo. Então, esse lugar de ultrapolítica atrapalha demais os avanços do meio ambiente. Porque se você é ambientalista, você é esquerdopata. Isso é uma coisa que eu tenho visto. Tem várias iniciativas, vários pontos de vista que, se você defende, você é comunista. Você é comunista. Tá? O que não tem nada a ver. Gente, tipo assim, eu gosto de gente, eu gosto de E isso são chavões, isso são coisas criadas pela mídia por pessoas que manipulam a gente. Gente, aprendam, acreditem. Nós somos todos os dias manipulados, eu e você. Só que eu algumas vezes percebo, nem sempre, mas algumas vezes percebo e posso reagir. E outras pessoas talvez não percebam nunca, porque não param para pensar. Exato. Eu também não percebo todas as vezes, então não é para dizer isso de toda forma. Ana, nós estamos chegando no final. Eu gostaria que você deixasse aqui como mensagem para a gente 3 iniciativas que qualquer pessoa pode tomar e pode fazer para um começo de atitude de vida consciente. E não vale reciclar o lixo, tá? Tá. Essa é muito óbvia, tá? Não vale. Olha, eleger 3 é curioso, estou aqui refletindo da sua provocação, porque a Rita provoca mesmo, ela gosta disso e sabe fazer muito bem, eu adoro que ela sabe fazer isso muito bem. Eu vou, assim, primeiro para quem está construindo, por favor, separe o que é privada, né, banheiro ali na privada mesmo, do que é a água do chuveiro, a água da pia, a água da máquina de lavar, a água da cozinha. São as águas negras e as águas cinzas. As águas negras, elas requerem um cuidado maior, porque tem, né, coliformes fecais. Já as outras águas, elas podem servir muito bem para você poder fazer outras coisas. Por exemplo, água de banho e direto para a caixa acoplada da privada. Sim. Resolve. Então, quem está construindo tem, Na hora dicas. de construir, isso não sai tão mais caro. É uma coisa insignificante. Para reformar já é mais zoado. Quanto que você vai investir depois em conta de água, em conta de luz, se você botar as placas solares, né? E se você tem, por exemplo, você está num lugar mais descampado, você pode fazer jardins filtrantes, que a sua água mesmo, ela separando as águas negras das cinzas, ela é filtrada nesse lugar, que daí vai passar por um círculo de bananeiras e depois você já pode jogar água no meio ambiente para sua rega. Outra coisa curiosa, as máquinas de lavar, as frutíferas adoram água de máquina de lavar. Com sabão, bem, porque elas têm que trabalhar mais para filtrar aquela água. Nossa, então elas Ana. dão mais fruta.
Nossa, e eu tenho tanta árvore frutífera, vou já começar a fazer isso. Então, é só destinar isso, é relativamente fácil, sabe? Então, na hora de construir e tal, assim, pensando em estrutura, né? Porque a gente começa na estrutura, isso é uma questão. Acho que a outra questão é pensar em embalagem mesmo, como você colocou, Rita. Vai comprar uma coisa, primeiro não pega os saquinhos, leva a sua sacola, leva uma caixa e tal. E pensa assim, vai comprar o queijo, o presunto lá. Daí, se os caras colocam num negócio de isopor e ainda colocam o plástico por cima, Exatamente. pede no papel, fala, enrola no papel para mim. E daí essa doutrina também vai eu pego no pé também, né? Aqui onde que é o lugar de reciclagem? Quando eu vou nos supermercados, quando eu vou em restaurante, quando eu vou em lugares onde que eu gerei algum resíduo, eu dou essa provocada também. Onde que vocês reciclam? Empresa, adoro. Prefeitura, então, órgão público, aonde que é o lugar de reciclagem? Boa. Sabe? Então, você sempre está lembrando aonde você passa. Nossa, se mais pessoas fizessem isso, o cara ia se tocar e dizer, poxa vida, isso aqui de repente pode dar voto. Tem um monte de gente me perguntando isso. Dá voto. Então, que não seja pelo bem, pelo mal ele vai, porque ele quer voto. Exatamente. Então, na hora de consumir, né, eu realmente preciso isso. Eu tenho um celular que eu comprei o ano passado, mas saiu o Plus, tá, o L, um sub, mas eu preciso mesmo, porque tudo que vai dentro de um celular, você vai cair na mineradora, você vai cair nas duas pontas que realmente são dos mais vulneráveis. Quem extrai e depois quem recicla, né? Então, voltando ali à reciclagem, então primeiro pensar nesse consumo consciente, você pensar se realmente você precisa, e isso desde as crianças, né? A criança quer uma coisa, e daí você, como está com pouco tempo com essa criança, é claro que você vai dar lá o cosplay de não sei o quê. Porque, claro, porque eu não dou meu tempo, que é sinônimo de vida, para ele, então eu dou outras coisas. E muitas vezes isso converte em consumo. Então, daí a reflexão, porque a sustentabilidade ela começa dentro, né? Então, ter uma relação mais próxima com o seu filho, que não é só dando um presente, isso também tem a ver com sustentabilidade, porque você está cuidando e você está aprendendo a olhar, né? Então, treinar o olhar é uma coisa que para mim, fundamental no sentido da regeneração mesmo, né? Que começa por dentro. Então, o consumo consciente, por exemplo, feira de troca, vai ter semana que vem, domingo Dia dos Namorados. Domingo Dia dos Namorados vai ter feira de troca lá no Tereza Maia, né, Ecofeira. Então, é levar alguma coisa que você não conseguiu doar porque você é apegado, e tudo bem, gente, culpa não precisa ter. Mas você não usa, mas está incrível. Pode ser roupa, pode ser livro, pode ser panela. Não, utensílio doméstico faz maior sucesso na Ecofeira, na feira de trocas. E daí ali você consegue não consumir e ter uma coisa nova, que dá um prazer, né? Consumir dá prazer. Mas isso assim, tipo, pode acontecer. Eu vejo vizinhos que às vezes têm necessidade de uma coisa que eu não tenho, sabe? Isso não precisa ter só a feira do Parque Tereza Maia uma vez por mês, tá? Ou sei lá quando. Você pode fazer isso no seu dia a dia. Você pode oferecer uma amiga e dizer assim, essa blusa aqui não tá me cabendo mais, eu engordei um pouquinho. Você quer? Quero, pô. Você pagou quanto? 100 pela blusa? Te dou 10. Você sai, eu dou 15. Ou você tá precisando de alguma coisa, eu tô aqui com um jogo de copos que eu não gosto. Exatamente. Recebi uma herança da minha avó, tenho... Quem que vai precisar de 40 taças de vinho? Não tem necessidade. Não tem necessidade, né? Então, essa coisa que tem a ver com a permacultura, né? Que é cultura permanente, a gente pode falar um programa só de permacultura, é distribuir o seu excedente. Tá excedente, eu não preciso disso. Então, isso eu acho que é uma ação que é prazerosa, porque eu fico procurando também o prazer nessa, né? Porque com culpa as pessoas não vão e repele, né? Então, quando isso te dá algum prazer, como você ter um fertilizante do seu resíduo. Nossa, acho maravilhoso. Como você ter uma roupa nova que não é nova, mas era de alguém, sabe? Comprar agora o novo termo que não é mais brechó, que eu acho que o brechó ficou com uma conotação até com cheiro. Tem até cheiro. Para brechó, você imagina que tem um cheiro, que é moda circular. Ai, que legal, moda circular. Tem uma loja ali na Vila Madalena que é bem grande. Foi a primeira vez que eu vi esse termo, moda circular. E realmente lá você pode trocar, você pode comprar, você pode doar.
Ai, Ana, quero ir lá. Puta, Vamos, vamos. lógico que vamos. Então, E eu a vou gente levar faz um algumas stories, coisas minhas. é. Eu tenho várias coisas, aliás, que a gente precisa dar uma passada lá em Vamos, casa. a gente vai, pra ver. conhece a loja mesmo, vê o esquema, como é que é, porque eu fui, tava à noite. E daí a gente vai, visita e depois testa uma estratégia. Eu topo. Maravilhoso. Tá? Eu falei 3, falei umas 8, Falou né? 2, na verdade. Você Falei- falou da questão na construção, Da de já construção. reaproveitar as águas, tá? E você falou dessa questão de embalagem. Do consumo de consumo consciente, consciente, tá? de você pensar na hora Falou 2 pra mim. que você vai. Porque essa consumo consciente foi por vários caminhos, mas foi só consumo consciente. Cadê a terceira que nós estamos na nossa hora? A terceira é exatamente falar nesses lugares, o despertar. Sim. Sabe? E pegando no pé onde você vai, você pega e fala, né? Com gentileza, como a gente, né? Ana, você preservando no a Conselho de dignidade Cultura, do pode outro. começar a fazer ações Totalmente. também nessa Não, linha, então, né? uma coisa de cada vez. Sabe que o nhoque vai subindo, né? Que vai subindo, é Eu não ótimo. vou ficar mexendo no nhoque lá embaixo. Ele vem subindo. Na hora que ele sobe, sustentavelmente, tira. eu tiro, vejo qual que é o molho que faz Exatamente. sentido. Mas esperando o nhoque subir nesse lugar da cultura regenerativa que não tem mais volta e tem propósito, pertencimento por uma vida inteira, Rita. É isso que eu desejo Tem. para as pessoas, que o propósito e pertencimento se juntem, né, a pessoa e que assim tem uma vida mais alegre e isso é sustentável quando a vida é mais alegre. Eu acredito firmemente que a gente olhar para esse tipo de coisa, a gente se preocupar, porque isso significa não ser só egoísta, significa olhar em redor da gente, olhar para o mundo. Eu acredito que com isso nós seríamos mais felizes, porque o objetivo da gente não é acumular riqueza, não é ter o carro mais novo, não é ter... Não, o nosso objetivo é ser feliz. Se você disser que é outro, eu diria que você precisa ir num psiquiatra urgentemente tomar alguma coisa. Aninha, fantástico. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Vou compartilhar muito esse programa, tá? Para que as pessoas comecem a se acostumar a ouvir a gente. Porque esse programa é novo, gente. E ele quer caminhar junto a vocês. Que vocês comentem, critiquem positivamente, sabe? Elogiem, peçam pautas que a gente possa colocar. E nós vamos estar aqui. Reclamem para falar também com dê vocês. soluções. Exatamente, tragam ideias. Contem o que vocês fizeram e como vocês se sentiram mudando algum comportamento. Legal. Contar essas histórias é muito bom. Tô muito curiosa. Vai ser porque muito sabe, bom. Rita, eu cansei um pouquinho de ficar batendo no velho mundo, porque eu agora fiz 50 anos, tal. Ai, meu Deus, como você tá velha, Ana. Não é uma maravilha? E ter e pegar minhas energias para construir o novo. Porque o velho, uma hora morre, entendeu? Eu não preciso mais bater nele. Claro. Então, eu fico realmente me focando para construir o que é novo, para ajudar a ser uma peça da regeneração planetária mesmo. Que bom. Gente, muito obrigada pela audiência, tá? Nós vamos estar aqui na terça-feira que vem, novamente, ao meio-dia. Mulheres ao meio-dia, tá? Mandem perguntas, dicas, o que vocês querem ouvir. Um beijo pra vocês, que a Ana vai se despedir, tá? Tudo de bom. Não, eu já despedi, Rita. Tchau, pessoal. Um beijo grande, abraço fraterno e sustentável para todos vocês. Beijos mil. Acabamos de apresentar